Conectando a família é um grande desafio hoje, porque a gente está conectado com o mundo, está conectado com as redes sociais, mas a gente não está conectado com pessoas. A gente está conectado com a nossa imagem, está conectado com os nossos planos, nossos futuros, estamos conectados com as notícias, com o que está acontecendo no Japão, na China, no Afeganistão, mas não estamos conectados com os nossos filhos, nem com os nossos pais, nem com o nosso cônjuge. Mal sabemos o que está acontecendo no quarto do lado. Essa é uma das coisas que tem sido feita, tem acontecido nos nossos dias. Uma espécie de desprezo pela presença, desprezo por aquilo que você está vendo. É impressionante como a gente é capaz de atender a um WhatsApp, atender a alguma demanda digital, e a gente não atende a demanda do outro que está na nossa frente. É bem possível que a gente esteja numa sala de reunião, num cafezinho, ou mesmo numa mesa de jantar, e a gente esteja mais preocupado com o WhatsApp do que com a pessoa que está falando na nossa frente. É bem possível que a gente até diga para a pessoa, peraí, eu preciso falar isso aqui. E a gente esqueça do outro. O que é que está acontecendo? Por que a gente está tão desconexo com o outro? Será que é só uma questão de egoísmo? Será que existem outras coisas que entraram, e entraram, quando falo entraram, não é só na nossa casa, mas entraram no nosso coração, que deslocaram o valor do outro de verdade? Talvez, e é o ponto que a gente quer tratar hoje, talvez uma das coisas que mais tem sido roubada, tirada dessa sociedade, tirada de nós, é a humildade. É a capacidade da gente olhar para o outro como sendo importante de verdade. Por isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 16. Mas hoje a gente vai ver pelo menos mais dois textos além desse, para a gente entender melhor. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 16. Veja o que diz, por favor. Se você puder, leia comigo essa palavra. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler? Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Vamos orar. Deus, é uma palavra profunda, mas simples. Essa palavra é nossa hoje pela manhã, porque o Senhor separou para nós. E agora eu te peço, Deus, que essa palavra, que tem poder de formar uma nação, forme pelo menos o nosso coração. Independente, Senhor, do nosso próximo, que o nosso coração escute a tua voz. Por isso, peço unção sobre a minha boca, sobre a minha mente, que eu tenha ousadia e intrepidez, mas que eu não consiga fugir da tua palavra, Senhor. Mas também peço aos meus irmãos aqui um despreendimento, talvez, das suas próprias ideias, e se tornar próspera, se tornar boa, o lugar bom para se viver. A igreja deveria ser essa nova sociedade, conforme John Stott diz no seu comentário de Efésios. A igreja precisaria ser esse lugar onde os 10 mandamentos são a maneira da gente viver, não por causa de regras, mas por causa do relacionamento com Deus. Não porque se a gente não fizer, aí a gente vai ser punido, a gente vai ser disciplinado, mas porque a gente ama a Deus e a gente diz, eu quero viver conforme o Senhor acha que é melhor para mim. Eu não quero viver conforme eu acho que é melhor para mim. Esse é mais ou menos o retrato, a contingência em que se encontra esse texto que a gente acabou de ler. Sendo assim, nesse primeiro mandamento que é de ordem social, em vez de ser de ordem
diretamente na adoração a Deus. Os 4 anteriores foram em relação à adoração a Deus. O 5º mandamento, que é esse que a gente acabou de ler, ele trata dos relacionamentos interpessoais. E ele começa falando sobre o relacionamento familiar. E ele amarra, de certa forma, todos os relacionamentos aqui quando ele diz pai, mãe, filhos. Ele se dirige diretamente a filhos, uma vez que todos que nasceram no deserto tinham seus pais. E uma vez que todos os que viveram no deserto, de alguma maneira, sofreram a influência de uma geração que morreu por causa da sua impiedade, por causa da sua rebeldia. Deus matou todos os que saíram do Egito por causa da rebelião, porque eles não aceitaram a autoridade de Moisés. Mas a maneira deles não aceitarem a autoridade de Moisés é porque eles não aceitavam a autoridade do próprio Deus. Então Deus mata aquela geração todinha naqueles 40 anos de deserto, e a nova geração, que é filha desses que eram rebeldes, essa geração nova é advertida de novo de que eles aprendam a respeitar seus pais. Aprendam a honrar a autoridade que está no primeiro nível da existência, que são os pais. É óbvio que esse mandamento está tratando do relacionamento filho-pai, filho-mãe. Mas também é óbvio, em se tratando de um mandamento que vai ser a constituição básica da nação, esse mandamento está gerando um tipo de nacionalidade no coração do povo. E essa nacionalidade é uma nacionalidade que respeita, honra aqueles que têm autoridade. Uma criança que é criada respeitando e honrando pai e mãe, mesmo quando pai e mãe divergem da sua opinião, da opinião da criança, ou mesmo quando pai e mãe têm um não para dizer em razão do benefício da criança, o pai e mãe muitas vezes dizem não aos filhos. Essa criança, em vez de se rebelar contra o seu pai, em vez de fazer pantim, em vez de fazer vergonha ao pai, ela é simplesmente admitida. Ela se admite como sendo alguém que está submissa e precisa honrar o pai. Aquela criança que está no shopping, que está no restaurante, ou mesmo está numa festa, está mesmo em casa, e quando o pai e a mãe diz não, ela fica esperneando, ela fica fazendo vergonha aos pais. Na nossa sociedade hoje, me parece que os pais não se sentem mais constrangidos nem envergonhados. Na verdade, eles acham que isso é normal, que isso é natural. Afinal de contas, essa criança, ela tem vontade própria, ela tem direitos próprios. Mas essa nação que se forma a partir desse conceito de que a criança não deveria honrar pai e mãe, a figura paterna e materna, que diz o não e o sim para o benefício da criança. Essa criança que não honra pai e mãe, ela vai crescendo e se tornando um cidadão degenerado e pervertido. Mas você pode dizer, não vai ser assim. Talvez não seja no sentido moral, mas certamente será no sentido ético. Ou seja, a maneira como ele verá aqueles que são seus superiores, sempre será numa atitude de rebelião e de imposição, dizendo para si mesmo, eu tenho direitos, eu tenho a minha própria percepção, eu acredito, eu acho diferente do meu líder, por isso eu posso peitá-lo, por isso eu posso desrespeitá-lo. Afinal de contas, muito processado a fim de virar farinha, que depois viraria pão. Isso tudo era feito dentro de casa. Esses afazeres se constituíam basicamente a escola, a formação do homem e da mulher. Sendo assim, o israelita que ia com... Estou falando do pirrainha lá, o menininho que ia com seu pai para o campo. Ele já ia aprendendo a cultivar, a cuidar do rebanho. Enquanto ele cuidava disso com o seu pai, a Bíblia instrui no capítulo 6 de Deuteronômio que o pai fosse ensinando ao seu filho a palavra de Deus. Ele ensinava o filho a palavra através da voz, dizendo para o filho, assim diz o Senhor, e ele repetia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, repetia isso para o filho, no campo e nessas tarefas pesadas.
Esses pais começavam a cuidar agora, melhor, os filhos começavam a cuidar do ganho financeiro da casa, e ao cuidarem do ganho financeiro da casa, mesmo estando casados, eles de alguma maneira ajudavam a manutenção dos pais, porque não havia previdência, nem privada, nem previdência estatal, não havia previdência de ordem nenhuma. A maneira de prevenir o futuro era cuidando bem dos filhos. Por isso, a Bíblia traz a ideia de que ter muitos filhos é uma bênção. Porque tendo muitos filhos, você teria uma previdência bem grande. Afinal de contas, tendo 10 filhos trabalhando, certamente a produção é maior. E essa produção maior vai dar para todos estarem bem. Honrar pai e mãe, no sentido da época, a aplicação que era mais dada à época, era que os filhos deveriam, quando estivessem na idade da produção, quando estivessem ativos profissionalmente, eles deveriam dar aos seus pais recursos, condições para eles sobreviverem, para eles viverem. Era o plano de previdência da época. Mas não se restringia a isso. Esse processo educativo, onde o pai chegava e dizia para o menino: não pega na enxada desse jeito. Não ara desse jeito que você está arando não vai servir, a terra não vai produzir. Olha, toma cuidado com essa pedra. Olha, isso aqui é um marco, você precisa ter o limite da terra a partir daqui. Cuidado com o jumento, menino, não leva nessa hora. Esse sol está muito quente, vamos ficar na sombra. Esses recados que eram dados pelos pais aos filhos, faziam com que os filhos os respeitassem. Na hora que eles desrespeitavam, eles eram sancionados. Por isso a Bíblia chega e diz: educa o teu filho com a vara. Ou seja, bate nele na hora que ele estiver desrespeitando o que você está ensinando. O filho precisava ter um senso de respeito por autoridade. E a autoridade, no caso, era o pai ou a mãe que estava ali ensinando. Muitas vezes a criança, o menino, ia para o campo com o pai, saía de casa logo cedo com o pai, sol nascente, ele já saía de casa, e a filha, a menina, ficava com a mãe nesses afazeres laboriosos de casa. Esse era o processo, irmãos. Essa era a sociedade. A nossa sociedade hoje, ela está tão distinta disso quanto o sol é distante da terra. A gente está bem longe, é quase até meio que... É quase que difícil para a gente conseguir imaginar esse tipo de ambiente social. Pois bem, como esse mandamento se aplicaria para nós, hoje que a grande maioria da população, pelo menos estou pensando entre nós aqui, tem plano de previdência, a gente é obrigado, enquanto a gente trabalha, a pagar uma previdência aí do governo. Eu não quero nem entrar no assunto de reforma, até porque agora está parado também. Mas veja, independente de se é boa, se é ruim, se é suficiente, se não é, o fato é que a maneira hoje mais enfática, onde honrar pai e mãe entra para nós, não é necessariamente a partir do capital, do dinheiro, do recurso, mas é essencialmente a partir do respeito. Esse é o ponto que pega. O pai que dizia para o menino assim: cuidado, não vai mexer nessas pedras. O pai estava pensando nas cobras que estavam naquelas pedras. Se o menino fosse pegar uma pedra lá, o menino podia ser picado e morto por causa daquela desobediência. Então o pai dizia: não pega lá. Se o menino fosse pegar, ele pegava pelo braço e corrigia, dizia: não faça isso. Seria mais ou menos como uma criança hoje que está botando o dedo na tomada. O pai vai lá e diz: não faz isso. Aí o menino vai lá e bota. Dá uma tapinha. Menino, para com isso. Essas pequenas sutilezas que vão passando como se não fosse nada, tem gerado uma geração de pessoas rebeldes. Pessoas que não têm um senso de humildade. Isso tem gerado, promovido,
uma geração, essa geração que vem aí, dos 20 anos, até o pessoal que está beirando os 30, essa geração e os mais novos, um povo que não tolera, não tem resiliência, não suporta a pressão. Eles vão se suicidar. A baleia azul entra nesse negócio. Mas não é só a baleia azul que entra nesse negócio. As interferências das drogas, a interferência da depressão. A sociedade mais depressiva de todas as épocas é a nossa. E você diz, mas por quê? É porque não aprendemos o respeito, não aprendemos a nos submeter, nós não aprendemos a humildade. A humildade foi extirpada como lição de casa. O valor que se deve dar ao outro foi tirado de nós. Afinal de contas, eu tenho os meus próprios direitos, eu tenho a minha própria opinião, eu tenho a minha maneira de ver. E à medida em que isso vai se afirmando dentro de nós, nós nos tornamos desrespeitosos. Em várias nuances isso vai aparecendo. E é até difícil, é tão conglomerado, isso é tão grande, isso é tão sistemático, que é até difícil eu perceber em mim, como é difícil você perceber em você. Talvez seria bom a gente se render aos pais, ou talvez seria bom a gente se render a outras pessoas, amigos, esposa, marido, e poder ouvir deles o quanto a gente é rebelde. E nisso eu preciso dar um testemunho para a igreja. Talvez a maior parte da igreja saiba, mas uma outra parte não sabe. Quando eu resolvi, ou quando eu tive a oportunidade finalmente de entrar no Instituto Bíblico para formação, naquela época eu pensava, talvez eu vá ser missionário entre os índios. Ou talvez vá ser pastor, eu tinha dúvidas sobre qual seria a minha vocação. Eu fui para um Instituto Bíblico Missionário da Missão Novas Tribos do Brasil, aqui em Paudalho, chamado Macedônia. Comecei a estudar lá, e eu dizia claramente para os líderes, acho que você está errado, acho que isso é falta de visão. Essa maneira que você tem, ela não corresponde à melhor maneira. Eu ia até eles e falava com eles dizendo que eles estavam errados. Mas eu também dizia no alojamento, nas conversas pessoais com os outros alunos iguais a mim, eu dizia também para eles, olha, está errado, isso não é possível, dessa maneira esse instituto é um retrocesso, a gente em vez de aprender, a gente vai perdendo. Aos meus olhos, eu estava contribuindo. A minha maneira de ver, eu estava ajudando aquele instituto a crescer. Achava que as minhas opiniões não só deveriam ser ouvidas, mas deveriam ser apreciadas. A maneira que isso foi acontecendo, eu fui me tornando, dentro do instituto, uma espécie de câncer social. Eu era um mal dentro daquele lugar. Eu estava azedando os ambientes, com o meu desrespeito. Mas é interessante porque eu não falava assintosamente contra. Eu falava com respeito. Eu dizia o senhor, a senhora. Eu dizia, olha, humildemente eu estou falando isso. Com quantas palavras parecessem ser respeitosas. A minha atitude era a atitude de desrespeito. Numa bela tarde, essa liderança me chamou. Eles estavam todos reunidos numa mesa e disseram para mim assim, olha, a gente tem visto o seu procedimento, a gente tem visto a sua rebeldia, a sua arrogância, e a gente está lhe convidando a se retirar, você está expulso do instituto. Aquela foi a melhor maneira até hoje de Deus me ensinar essa lição. Cheguei em casa, lembro-me bem, que eu cheguei cheio de razão, vários discursos prontos.
eu tinha discurso para dizer na igreja, eu tinha discurso para dizer para o pastor da igreja, eu tinha discurso para dizer para minha mãe, para meu pai, eu tinha discurso para dizer para minha namorada, eu tinha discurso para dizer para os pais da minha namorada, ou seja, eu estava com um discurso pronto, porque afinal de contas eu tinha razão. Aquele povo era retrógrado, aquele povo era um povo sem visão, era um povo que estava no meio do mato, eu vinha da cidade, eu era mais esclarecido, eu lia mais, eu tinha outra percepção da vida, eu podia acrescentar, mas eles me repeliram. Quando eu disse isso para minha mãe, o meu discurso de arrogância, do tipo, eu tenho razão, eles é que são um retrocesso, minha mãe disse para mim a questão básica. Ela falou assim para mim: filho, preste atenção, preste bem atenção. Você pode fazer o seminário, se tornar pastor, você pode ir para outra denominação, se tornar apóstolo, pode se tornar padre, você pode se tornar profeta, você pode se tornar bispo, arcebispo, papa. Você pode se tornar o que você quiser. Você faz o curso e se torna. Mas se você quiser ser homem de Deus, você precisa voltar lá. E você precisa pedir perdão àquela liderança que você ofendeu. Você desrespeitou eles. Volta lá e pede perdão. É claro que aquelas palavras da minha mãe, elas pareciam retrógradas. Sinceramente, minha mãe, falando conversa fiada, mas eu tinha tido uma experiência muito forte. Aos 18 anos, por não obedecer à minha mãe, eu levei um tiro. E eu morri mesmo na sala de cirurgia, eu tive morte clínica. Depois dessa experiência dos 18 anos, eu aprendi a ouvir minha mãe. Se ela dissesse para mim: menino, não vai, eu não ia. Menino, vai, eu vou. E ela disse: vai, e eu fui. Mas enquanto eu ia no ônibus, de volta para o instituto, eu ia, na minha cabeça, cheio de razão. Eu ia dizer: eu vou cumprir a tarefa que minha mãe me disse, e depois eu volto para casa. Mas eu pelo menos peço perdão e pronto, está resolvido. Mas enquanto eu voltava, o Espírito Santo me acusou o coração, me trouxe à consciência qual era o pecado. Meu pecado era arrogância. Meu pecado era a quebra do 5º mandamento. Eu não estava disposto a ouvir a autoridade. E quando isso caiu no meu coração, eu chorei copiosamente. Eu saltei do ônibus, peguei minha mala, eu tinha que entrar 8 quilômetros a pé. Eu não conseguia caminhar direito, eu pegava nas estacas, eu pegava nos cercados e me segurava chorando copiosamente, até que o presidente da missão, ou melhor, naquela época ele ainda não era presidente da missão, ele vinha com um carro no caminho, me encontrou, parou o carro assustado, falou que aconteceu alguma coisa com sua mãe, porque ele me viu chorando muito. Eu falei: não, não aconteceu nada não. Eu estou aqui para lhe pedir perdão. Falou: o que foi, cara? Não, Loel, eu só quero lhe pedir perdão. Eu desrespeitei você. Eu estou voltando para pedir perdão a todos os líderes. Ele falou: entra aqui no carro. Eu falei: eu não sou digno de entrar no seu carro. Eu estou com vergonha. Ele falou: deixa de besteira, entra no carro. Eu entrei no carro, fui para lá. Ele me deixou na porta do presidente da missão. Eu entrei, bati na porta, ele atendeu, falou: você está aqui? Eu falei: eu que vim lhe pedir perdão. Se você me permitir, eu queria pedir perdão à sua esposa, às suas filhas. Ele tinha filha de 2 anos. Eu pedi perdão a ela. Que o mal que eu estava produzindo afetava a família toda, afetava o instituto todo. Chamava-se rebeldia. Aquela comunidade estava sendo afetada diretamente por falta de respeito minha. Eu fui de casa em casa, em cada líder. Eu pedi perdão a cada líder. Eu pedi perdão ao homem, à esposa e aos filhos, de casa em casa. Quando finalizou esse processo, o presidente foi comigo de casa em casa. Quando finalizou, eu disse para ele:
eu gostaria de pedir perdão aos alunos. E ele me chamou para um culto que teve à noite. E no culto à noite eu pedi perdão a todos os alunos. Eu pedi perdão a todos os mestres, a todos os líderes, na presença de todos. E eu fui recebido de volta naquela noite. Eu fiquei 24 horas expulso do instituto. 24 horas para eu conhecer esse mandamento de forma radical na minha vida. Isso transformou meu coração. Durante 9 anos da minha vida pastoral, eu fui pastor auxiliar. E aprendi a respeitar o pastor que lidera, mesmo quando eu discordava. Mesmo quando eu tinha outra opinião. Aprendi a respeitar a liderança do Brasil, mesmo quando eu sei que eles estão corrompidos. Eu aprendi a respeitar qualquer pessoa de cabelo branco que quebrou. Não adianta a gente sair em processos e passeatas quando o coração da gente está quebrado. Ele está falando sobre construção do coração. Versículo 21 diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Eu e você fomos chamados para essa humildade, irmãos. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, Jesus, quando era ultrajado, ou seja, quando alguém batia nele, quando alguém o feria, quando alguém era arrogante com ele, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, Jesus não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus. Agora no capítulo 5, veja lá, ainda em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. E aí eu vou pedir para você ler comigo. Por favor, até o versículo 10. Capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 10. Eu vou pedir para você ler comigo. Vamos ler juntos então? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Paulo está dizendo: aprendam a se submeter, humilhem-se diante de Deus. E é nesse contexto de a gente aprender a se humilhar de verdade que ele diz: tome cuidado, porque o diabo, que é adversário seu, ele está em derredor procurando tragar você. Ora, dentro do contexto que Pedro está dizendo, é que pessoas que agem de maneira arrogante são tragadas pelo diabo. Pessoas que não aprendem a se submeter são tragadas pelo diabo. Eis a questão, porque tantos filhos são tragados pelo diabo, porque eles nunca aprendem a se humilhar. Eis a questão, porque tantos adultos são tragados pelo diabo,
porque não aprendem a se humilhar, não aprendem a esperar em Deus o processo se cumprir. O mandamento como promessa traz duas promessas. A primeira é, você terá longa vida sobre a terra. É promessa. Segundo, o mandamento diz, você será bem-sucedido. Você será inteiro, completo. Você terá provisão. Você terá de Deus a sua bênção. Irmão, será que é suficiente para nós? Será que esse plano de previdência é suficiente para nós? Honrar pais, honrar autoridades, será que isso é suficiente para nós? Na nossa sociedade, eu diria não. Na nossa sociedade você tem seu direito. Busque o seu direito. Vá buscar seu lugar ao sol. Ninguém vai lhe dar espaço. Você é que tem que sair para guerrear. Você é que tem que ser mais você. Você é que encontra seu espaço. Você e você por você. Amém. Vamos orar, porque acho que Deus está chamando a gente para um aprendizado, não para um sermão. Um aprendizado da gente dizer para Deus, eu me humilho, Senhor. Eu me humilho. Eu colocarei em honra aqueles que estão sobre mim. Aqueles que estão numa posição de autoridade sobre mim. Eu colocarei em honra. Eu os colocarei em honra. Você que ouviu essa mensagem e hoje está disposto a aprender isso. E a dizer para Deus, Senhor, eu quero aprender isso. Eu quero aprender a me humilhar. E quero aprender a honrar aqueles que estão sob autoridade. Eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você. Você fique de pé, eu queria orar por você. Amém. Amém. Senhor, eu preciso aprender isso. Eu também preciso, irmão. Se é com você, é comigo também. Amém. Amém. Aqui está o teu povo, Senhor, que o Senhor tirou do inferno. Com mão poderosa o Senhor tirou do império das trevas. Nos tirou. Aqui está o teu povo, que é chamado pelo teu nome. Estamos dizendo ao Senhor que a nossa lição de casa precisa ser dada, Deus. A gente quer aprender a se humilhar. A gente quer aprender a baixar a crista. A gente quer aprender a ter o direito e a justiça vindo de Ti e não de nós mesmos. A gente quer aprender a honrar pessoas que têm autoridade sobre nós. A começar pelos nossos pais. Ó Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que tenha uma medida justa conosco, porque o Senhor sabe o que precisamos. Não nos deixa, Senhor, naufragar nas lições. Não nos deixa perder a alegria nas lições, pelo contrário. Eu te peço que à medida que o Senhor nos ensinar a nos humilharmos, nesse mesmo momento o Senhor traga um eterno peso de glória ao nosso coração. Traga uma euforia, um entusiasmo, um senso de dignidade que só o Espírito pode dar, Pai. Faz-nos gozar o privilégio da salvação e tudo isso eu te peço para a Tua glória, Senhor. Também para que a nossa família seja reestruturada, para que a nossa casa goze um novo tempo, para que a nossa sociedade prove a significância de obedecer ao Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus.